menina. Ai, eu não posso gritar. Oi, menina. Oi, menina. Boa noite. Eu sempre posto de noite, então boa noite. Tudo bem? Gente, eu não esqueci do canal não, viu? É que eu tava... Gente, recesso de carnaval. Eu vou jogar essa no meio de abril e eu não quero... No meio de março, eu não quero saber, sabe? Hoje a gente vai fazer Maqui Responde, que eu tô prometendo isso há um tempão. E aí, deixa eu responder as perguntas que vocês mandaram. Nossa, vocês mandaram um monte de coisa, viu? E aí, eu vou tentar responder tudo. Se não der, vai ter parte 2, não, viu? Porque aí também... Ai, se vocês soubessem o estresse que foi pra eu gravar esse vídeo, vocês não iam nem querer saber, viu? Que o meu outro celular quebrou por causa dessa nojeira desse vídeo de hoje. Não posso ficar falando, demandando coisa negativa assim hoje não, sabe? Ainda mais que a gente tá na quaresma. Enfim, foi trabalhoso. Mas vou tentar fazer história. Eu tava esperando fazer um dia mais friozinho assim pra eu gravar. Porque principalmente pro YouTube, que eu gravo inteira a maquiagem, dá um calorzinho, principalmente nas costas. Mas aí já tô morrendo de calor de novo, então não adianta. E olha que eu cortei o cabelo, tá? Me arrependi, sim. Mas não tenho o que fazer. E aqui, eu já tô avisando pra... Deixa eu começar minha maquiagem e a gente vai conversando. Mas eu só queria dizer que eu vou usar bastante esse cabelo aqui ainda, tá? Eu vou trocar a fibra, porque essa daqui já tá começando a ficar meio esfarelada. Mas, sei lá, tipo... Mês que vem, janeiro... Eu não sei o começo do ano. Fevereiro, março, abril. Em abril eu vou trocar, tá? E é isso. Ela ainda vai durar um pouquinho, essa daqui na minha cabeça. Ai, mas eu tô com tanta ideia pra fazer de cabelo esse ano, que eu tô com fogo, vocês não tem noção. Mas eu vou prender pelo menos essa parte aqui da frente, porque tá dando muito calor na orelha. Vamos esconder a sobrancelha, que hoje a gente vai fazer a arte. Nem é tanta coisa assim, o olho é só um rosa esfumado com um pouquinho de preto. Mas eu tô tentando imprimir pra vocês, convencer, sabe? Deixa eu ajeitar aqui o negócio do microfone, porque eu gosto de ver se tá saindo a voz direito, se não tá estourando. E menina, quem vê assim nem acha que eu tava com a maior preguiça do mundo. 5 dias que eu tô enrolando pra gravar esse vídeo, tá? Desde domingo. Mas enfim, vamos começar escondendo a sobrancelha. E vamos fazer o seguinte, um passo, uma pergunta, pode ser? Porque eu falo, a minha maquiagem é demorada, e aí eu posso... E passando as perguntas. Ai, eu fico com vergonha de responder as coisas. Não tô aguentando, gente. Ai, menina boba, né? A primeira que tá ali já tem cachorro latindo. Desculpa, gente, tô gravando 7 da noite. Todo mundo voltando pra casa. Já pensou em gravar algo voltado pra moda? Tipo looks, assim? Oh, meu Deus. Eu não sei. Teve uma vez só que eu gravei, tipo, muito por alto, assim, um look meu e tal. Mas, gente, eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de maquiagem, sabe? Roupa pra mim é qualquer coisa que eu visto. É só uma calça e uma camisa, sabe? Não é uma coisa que... A minha expressão de personalidade não é na roupa. Eu cago pra esse tipo de coisa. Minha expressão de personalidade é no rosto. É a maquiagem, sabe? É tipo cabelo e maquiagem. Roupa pra mim ainda não me pegou, sabe? E aí, eu tô sendo sem filtro com vocês aqui hoje. E aí, tipo, tem até algumas amigas minhas, depois que eu comecei a transição, que falaram assim, ai, mas tu não pensa em usar um short, uma saia, um negócio assim, um top. Mas, gente, eu tenho nervoso de mostrar corpo, sabe? Eu não sei se isso é disforia ou algo do tipo, mas eu só não gosto. Não é o meu tipo de ser, sabe? Eu não sou esse tipo de pessoa que gosta de usar roupa curta ou ficar muito mostrando perna, barriga, essas coisas assim. Eu não gosto, sabe? Eu tenho um corpo bonito, vamos ter que concordar que a parte negra da família me trouxe uns traços muito bons, que não dá pra negar. Mas, não sei, eu não sinto confortável, sabe? E aí quando o povo fala isso, tipo, as minhas amigas falam isso, eu até fico meio chateável, sabe? Mas aí eu também não falo não, porque eu vou ficar contando insegurança pro povo. Eu não, vou contar pra vocês. Assim, é óbvio que depois que eu comecei a transição, houve um rolê de adaptar as roupas e comprar roupas novas que fossem mais de acordo com a minha expressão de gênero. Mas também não é uma coisa muito exorbitante, é só umas roupas um pouco mais coladas, sabe? Ou então com decote mais feminino. E calça, assim, gente, calça é calça. Então as de antes da transição, eu acho que eu uso agora ainda também. Porque eu sempre usei calça cintura alta feminina, que eu sempre comprei na área feminina mesmo. Cintura alta feminina e preta. E eu vou mudar o quê? Sabe? Mas em relação a isso de usar saia, o short curto, essas coisas assim, eu
Ainda não me pegou, não, porque eu ainda tenho as minhas questões comigo, sabe? E aí, agora, voltando ao assunto da pergunta, gente, olha só, já tô 4 minutos falando disso. Esse vídeo vai ficar enorme e eu não tô com memória nenhuma, eu vou ficar louca. Eu não é um conteúdo que eu queira trazer, não, conteúdo de moda, assim, looks, nem nada do tipo. Se algum dia eu ficar completamente bem com a minha aparência, quem sabe? Mas também não é uma coisa que tá, assim, na minha visão de conteúdo, não, sabe? Tem tanta gente que faz conteúdo legal aí, eu vou fazer conteúdo de moda só, vou botar essa roupa com isso. Tem gente que traz conteúdo de aprofundamento, sabe? E eu gosto mais desse tipo de coisa. Só de moda, porque na maquiagem eu gosto de ser superficial sim, viu? Eu tô... Ultimamente eu tô puxando muito esse sotaque roceiro e eu tô odiando, gente. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tá trazendo um creme de la creme diferente, sabe? Vou fazer já uma segunda camada dessa cola. E assim, eu tô morrendo de preocupação, porque eu tô sem cotonete, então pra tirar esse excesso, vai ser no cuspe. Quando começou a transição e como foi pra você no início dela? Eu comecei a transição em fevereiro, dia 21 de fevereiro de 2000 e... ano passado, 25. Eu ainda não acostumei que a gente tá no 26. E aí, gente, foi normal. Porque eu sempre tive uma leitura de gênero feminina. Todo mundo sempre já, mesmo antes de eu me entender, ou de eu ter força de vontade pra começar a querer transicionar, ou então incentivo, assim, no geral, eu sempre tive uma expressão muito feminina. Então todo mundo sempre entendeu, sabe? Sempre me colocou nesse lugar mais feminino, andrógeno, do que, de fato, masculino. Então, assim, em relação às outras pessoas, nem teve tanto problema não, sabe? Até porque, por exemplo, na época da escola, todo mundo já me chamava de Yaros. Só que era o Yaros. Aí agora só mudou o artigo, sabe? Pra Yaros. Então não teve muita diferença, não teve muito esse problema desse tipo de coisa. Por mais que na escola eu tenha burlado um pouquinho, porque eu ainda não me entendi uma menina trans. Mas eu pedi pra trocar o nome na chamada pro nome social. Mas eu entendo que, tipo... sei lá, é muita coisa, porque na minha vida toda todo mundo sempre soube quem eu era antes de eu mesma saber, sabe? Tipo, quando eu me entendia enquanto menino gay, nem me entendia quando eu era criança, 5 anos, assim. Todo mundo já falava que eu era gay, que eu era extremamente afeminada, só que, tipo, eu beijava uns garotinhos, eu beijava, mas eu não entendia o que... Para, menina, que isso? Eu não entendia o que era isso, então a minha cola vai secar. Então não era algo do tipo que eu levava essa maldade. Então as pessoas sempre souberam tudo sobre mim antes. E elas já falavam que eu era na época, que eu era gay. Antes mesmo de eu ser. Eu nunca fui uma pessoa que gosta de rótulo. Me irrita quando o povo quer saber mais das coisas que eu, principalmente sobre mim. E eu não sou, por exemplo... Gente, esse vídeo vai ficar grande. Vamos deixar a maquiagem pra lá e vamos só conversar? Porque eu não vou conseguir fazer a maquiagem e conversar com vocês, beleza? Então tá bom, eu vou ficar com essa sobrancelha colada aqui só de um lado e a gente vai conversando. Eu sempre fui, tipo, a filha rebelde, sabe? Que a minha mãe, tipo, ela me deu educação, mas eu estabeleci o meu controle, sabe? Eu sei até onde eu vou com as minhas coisas e... Não é que eu seja muito impulsiva, mas eu sei o que eu vou fazer, sabe? Mesmo que, sei lá, primeira vez que eu coloquei cabelo, minha mãe falou: tu não vai sair de casa assim, que isso e aquilo. Mas assim, ela nunca foi do tipo que ia conseguir me controlar. Eu sempre fui de opinião muito forte. Então isso sempre foi uma questão pra mim do povo me rotular antes mesmo de eu ser, sabe? E aí quando eles falavam isso quando eu era criança, eu ficava com muita raiva. Principalmente porque eu já sofria bullying o tempo inteiro de todo mundo assim ao meu redor. E porque eu queria saber quem eu era antes do povo ficar falando, sabe? Isso me irritava demais, isso me deixava louca. Aí eu peguei pra ser menininho, pra ser machinho, gente. Aí solta pipa e joga bolinha de gude, inventa de ser goleiro de futebol. Gente, a sorte que o gol era isso aqui, ó, mais ou menos. Aí eu conseguia uma bola ou outra, mas eu sempre tive medo de bola vir na minha cara. Mas enfim, qual que era a pergunta? Calma aí, gente, que eu tô me embolando aqui. E aí, esse rolê de como foi o início da transição é que... Enquanto eu me entendia, na época, antes de eu começar a transicionar, eu me entendia como um corpo meio doido, fluido assim mesmo, sabe? Gostava de... Não é que eu gostava, eu passeava muito pelo feminino, quase nada pelo masculino, mas assim...
eu ainda tinha umas liberdades masculinas, sabe? Que é diferente depois que a gente, de fato, assume a transição, que tem os estereótipos que a gente começa a seguir. Querendo ou não, eu sei que... Gente, tô falando de mim. Eu sei que transição não é sobre seguir estereótipo de gênero nem nada do tipo, mas a minha leitura de gênero é muito pautada em feminilidade. Não tô falando que isso é pra todo mundo, mas eu tô falando pra mim. Por exemplo, depilação. Era uma coisa que, gente, eu não vou mentir não. Por exemplo, as minhas pernas, eu raspava só quando eu ia usar short. Quase não usava, então era de 2 em 2 meses, sabe? Era uma coisa que... Porque pelo pra mim, eu já não usava muito short. E eu... Ai, eu era uma coisa feia, né? O rosto todo menina. Aí ia pra educação física com a perna puro pelo. Ai... Tô falando isso na época de escola, agora no ensino médio. Porque não tem muito tempo. Eu odeio ficar trazendo isso de ensino médio toda hora quando eu vou contar alguma coisa como referência. Mas é porque foi agora, sabe? E aí, eu já fui repetente. Então, 1 ano da minha vida ainda foi a mais. E aí, foi isso. Tipo, eu sinto que... Ai, gente, é muita coisa que eu tô falando em cima da outra. Eu tô esquecendo. Ai, meu Deus, eu já tô... Ó, já vai ter pizza. Hoje é dia de pizza, viu? Enfim, eu tava falando que depois que o início da transição não foi uma questão pra mim, porque já era uma coisa que tava na cabeça há um tempo. Porque eu acho que é sempre assim, a gente nunca acorda direto e pensa, ai, vou transicionar, sabe? Vou começar todo esse processo doido da cabeça. E assim, em relação a... Tô falando isso em relação no geral. Mas em relação a aqui dentro, menina, foi uma loucura, sabia? Porque... assim que eu considero que eu comecei a minha transição, a partir do momento que eu comecei a tomar hormônio. E eu acho que isso é muito particular de qualquer um. Vocês, ai, mas eu acho que a tua transição foi antes. Não, menina, eu acho o meu negócio que eu sei de mim. E aí, eu acho que foi exatamente nesse momento que eu comecei a tomar os hormônios. Eu acho que é o meu ponto inicial de transição. E assim, no primeiro mês, eu não vi muita diferença em mim. Eu senti minha pele ficando mais seca, isso foi ótimo. Mas eu não vi diferença de humor nem nada do tipo. Isso começou a me pegar muito. Foi lá pro 4º, 5º mês. Que aí eu fiquei louca, gente. Eu tava meio apaixonadinha. Gente, eu chorava igual a cachorra. E aí, ai... O menino não fazia o que eu esperava dentro de mim que ele fosse fazer, que ele nem sabia que eu tava gostando dele. E aí eu ficava louca, eu botava a culpa das coisas nele. Gente, a cabeça fica doida de verdade, porque tanto a testosterona quanto o hormônio feminino, que eu esqueci o nome, vai misturando, gente, na cabeça, no organismo, tudo. E olha, a gente fica meio tonada, sabe? Fica meio doida das ideias. Mas aí eu fiquei muito sentimental nessa época, até o 7º, 8º mês, assim, foi bem barra pesada comigo. Bem barra pesada, assim, na minha cabeça. Mas depois passou. O corpo acostumou e aí começou a trazer as vantagens, sabe? As coisas boas. Mas também tem aquele distúrbio de humor de vez em quando e tudo mais. Mas enfim, se tiver mais alguma pergunta sobre isso, a gente entra nesse assunto dos hormônios. Se não, fechou aqui. Vamos pra próxima, porque eu já falei bastante. Gente, tô amando esse vídeo. Ah, deixa eu soltar meu cabelo. Eu vou ficar morta de calor. Deixa eu soltar meu cabelo, conversar com vocês. Já que eu já não me maquiei, vamos pelo menos aquilo da expressão de gênero que eu disse, né? Tá vendo? Enfim. A próxima é uma trança que você fez e tem muita... que você ainda não fez, mas tem muita vontade de fazer. Eu quero muito fazer... Vocês lembram quando eu fiz aquele calico hair, que era preto, laranja... castanho e loiro? Eu quero pegar o laranja, meio ruivo, e o loiro e misturar, sabe? Ou fazer metade, ou então fazer uma cabeça de cada cor. Eu não tenho certeza ainda. Só que eu tô gostando muito desse cabelo aqui. Eu sinto que ele me deu um molho, ele me deu uma autoestima diferente, um brilho, um negócio, sabe? E aí eu acho que não vai ser por agora. Mas eu quero fazer tipo uns locks assim, loiros, sabe? Mas não um loiro muito amarelo, eu quero um loiro mais gold, assim, sabe? Mas também não muito escuro, tipo da Lineker, porque eu acho que combina com o tom de pele dela. Como eu sou bem uma negra meio sonsa, porque aí eu puxei muito da falta de melanina da minha mãe, aí eu acho aí eu acho que não ia ficar tão bom no meu subtom assim. Então tinha que ser um loiro mais gold, só que aberto, sabe? E o laranjinha que eu quero fazer também. Mais de cabelo no geral que eu quero fazer, eu queria muito pintar o meu cabelo de verde. Só verde.
Só que, eu não sei se eu tenho coragem de botar meu cabelo mais nesse rolê não, sabe? Porque até o começo do ano eu queria muito. Só que agora que eu tô tão bonita com esse cabelo aqui, gente, nunca que eu vou passar por esse processo com o meu cabelo. Não por agora. Daqui a uns 5 anos vocês voltam. Que aí deve ter acontecido alguma coisa. Devo ter pintado de alguma corzinha. Aqui, vocês estão achando que eu sou vaga? Qual o teu fetiche, amiga? Ai, menina, vocês estão loucas. Não tem disso, não. Oxe, isso é intimidade demais. A gente ainda não pegou essa intimidade aqui no YouTube, não. A gente não tem no TikTok e no Instagram. Vai ter aqui? Oxe, menina, é isso. Não, mas... Ai, que vergonha! Mas não tem não, eu acho que não tem não. Eu não sei, eu não sou muito de transar, eu não gosto tanto de fazer sexo, sabe? Então, não é uma coisa que eu exploro muito, assim, essa lacuna da vida, sabe? Próximo é cabelo também. Diva, qual tipo de cabelo você acha mais babadeiros em você? Óbvio que em top 1 é esse aqui, não tem como. O segundo é aquele que eu fiz... Eu vou colocar a foto aqui, que foi as tranças todas desenhadinhas aqui atrás, o meu cabelo natural, sem definição. Nossa, eu acho que naquele eu africanizei, sabe? Eu quebrei tabu, literalmente. Fiquei linda, acho que eu fiquei muito bonita. Mas foi um bonito ancestral, sabe? Um negócio que vinha de dentro. Esse aqui é um bonito estético, um bonito... eu não sei explicar. É diferente uma sensação da outra. Esse daqui é autoestima por completo. Aquele lá era uma potência que vinha. Enfim, e o terceiro... eu não vou botar o meu cabelo natural aqui sozinho? Eu não acredito. Mas o terceiro é aquele que eu falei, o Calico Hair, que eu gostei bastante. Que eu acho que ele me deu um negócio. Todos me deu alguma coisa, né? Não, mas ele ficou bonito, era diferente, era uma coisa que eu queria tentar e deu certo, rolou e eu amei. Próximo, tem quantos anos, diva? Gente, tenho 21. Deixa eu falar direito, gente, eu tenho 21. Mas eu não gosto de perder o gente, porque eu acho que é um negócio nosso. Enfim, tenho 21 anos, faço aniversário 5 de novembro. Nasci em 2004, às 7h10, 7h20 da noite. Quem quiser fazer meu mapa astral. Eu sou de Escorpião com ascendente Touro, Lua em Leão e Vênus em Libra. A melhor Vênus que tinha pra ter, gente. Desculpa, ser gostosa até na Vênus ser gostosa. Não sei como consegue, né? Nasceu com a bunda virada na lua. Como foi começar a criar conteúdo? Gente, foi muito por hobby. Eu já criava conteúdo de foto Tumblr, que na inscrição do Corrida eu até falei disso. Eu criava conteúdo de foto Tumblr desde 2017, assim, mais ou menos, até 2020, no comecinho de 2020, assim. E aí, não era foto boa não, gente, eu moro no interior, era na escola, no fundamental ainda, que eu tava 7º, 8º e 9º. E aí, a minha escola não tinha nem grama. No coisa de futebol. Eu tirava foto ali na poeira. Gente, era uma menina. Era a Ana Castela Tumblr da época, sabe? E aí, gente, eu queria ser meio famosinha, sabe? Só que não famosinha de Facebook, porque eu sempre achei o Facebook um flop. Eu queria ser famosinha do Instagram. E aí eu entrei naquela... deixa eu entrar em outro assunto agora. Aí naquela época tinha aquela coisa de mutirão. Entrei naquele negócio de mutirão, gente, saí dos 600 seguidores pra 1000. Acabou. Achei que era a celebridade da cidade. E não tinha... gente, eu não aguento, não. E todo dia perdi o meio mundo de seguidor, porque o povo achava que eu era tonha demais. E eu era mesmo, uma cachorra tonha. Boba. Eu não aguento com essa menina. E aí... é isso. Eu comecei a criar conteúdo de foto. E aí, quando começou a pandemia, eu comecei a treinar uns negócios diferentes de maquiagem no meu rosto. Porque eu já fazia maquiagem, mas era maquiagem boyzinho e tal. Eu já era uma tripa. Isso aqui, ó. Uma tripa dessa finura, extremamente afeminada. Extremamente caricata. E eu era engraçada até, sabe? E aí eu comecei a fazer vídeo falando, fazer story mesmo, sabe? Porque aí... na época eu segui o Carlinhos Maia. E aí... eu queria ser espontânea, igual ele era. E aí eu comecei a gravar muito vídeo, assim, muito story. E foi desenrolando. E aí eu fui testando maquiagem, fui mostrando pro povo. E o povo adorava, porque eu era caricata, eu era igual uma coisa, sabe? Me irrita quando eu lembro disso. Eu acho engraçado, mas me irrita. Enfim, e aí foi evoluindo, sabe? Aí eu fui fazendo por hobby, fui testando maquiagem, até que quando o povo começou... eu acho que era zoeira,
Mas aí eu tinha a sobrancelha do tamanho da coisa. E aí, quando eu não quero xingar, eu não falo, entende? Aí eu falo que é alguma coisa. Mas enfim, do tamanho de um planeta, da grossura de uma coisa. E aí o povo começou a pedir. E eu tinha um... Deixa eu sequenciar, calma. O povo começou a pedir. E eu também tinha... Tutorial da sobrancelha. E eu também tinha um contorno de nariz que era... Era pra hora da morte, viu? Era terrível. E aí eu fazia esse contorno de nariz e essa sobrancelha. Gente, sabe quando o povo vai fazer caveira? E aí eles juntam aqui assim, o contorno. Era isso que eu fazia. Eu juntava o contorno... Ai, a cola. Juntava o contorno com a sobrancelha. E fazia a sobrancelha grossa do tamanho de um negócio. Gente, eu era o freak show. Tava pronta pra ir pra temporada de American Horror Story. E aí era isso. Foi isso assim que começou. E aí depois que a pandemia acabou, eu tava no 3º ano de ensino médio, eu comecei a gravar, foi quando eu estourei assim no TikTok. Eu comecei a gravar vídeo, porque até então meus vídeos batiam 100 likes, não sei o que. E eu nem achava que os vídeos de Arrume-se Comigo pra escola ia vingar. Só que aí no primeiro dia de aula eu falei, eu quero ir escandalizar. Porque eu sempre fui de querer chocar, gente. Eu falei, quero escandalizar, quero fazer uma maquiagem, um delineado, um negócio. E eu vou gravar. E eu ainda gravava com o meu J7 Prime, que foi o que quebrou pra eu gravar esse vídeo, viu? Eu tô com um sentimento assim meio amargo com vocês por causa disso. Eu sei que nem foi culpa de vocês, enfim. E aí eu gravei com a câmera triste, porque o celular tava quebrado, sabe? Bem na câmera. E aí eu gravei, postei, fui pra escola. Quando eu voltei, menina, o vídeo já tava com 200 e pouco mil visualizações. Isso meio-dia, eu postei, era 6, 7 da manhã, já tava na escola, 6 e pouca. Eu fiquei louca, gente, que isso? Eu vou ficar famosa e tal. E aí eu comecei a postar, até que quando monetizou, e aí os vídeos começaram a ir mais ainda, era 1 milhão. 1 e pouco. Aí eu, gente, tô muito famosa, não tô aguentando. Aí Ana Castela me seguindo. Aí não sei mais quem. Eu, gente, acabou! Fazer carreira. E aí foi motivando pra eu fazer mais. E aí eu comecei a pegar gosto, sabe? Porque até uns 2 anos atrás... Não. Até uns 2 anos atrás, eu fazia sem muito ser eu, sabe? Eu queria ser muito higienizada, sabe? Pra tentar passar entre as branquinhas. Não querendo tirar minha racialidade. Mas eu queria que as pessoas não percebessem tanto. Não é isso que eu quis dizer. Gente, eu tô querendo dizer que eu queria passar mais pelas... Eu não sei o que eu tô querendo passar. Eu sei o que eu tô na cabeça, mas eu não tô conseguindo passar pra vocês. Deixa eu prender de novo esse cabelo e pensar um pouquinho aqui, viu? Quis dizer que na época eu queria parecer mais profissional, porque as referências que eu tinha eram todas pessoas muito higienizadas. E eu não tô falando de gente branca. Eu tô falando literalmente de um comportamento mais higienizado, assim, sem muita personalidade. Que o povo gravava, assim, de um jeito que eu achava que eu tinha que fazer. E sem colocar personalidade, sabe? E aí quando eu vi que mesmo fazendo o que todo mundo tava fazendo, eu meio que tava seguindo, assim, a risca do que todo mundo fazia. Meio que seguindo a trend. E aí, quando eu vi que não tava chegando a oportunidade do mesmo jeito, aí eu escandalizei, gente. Aí eu comecei a ser eu mesmo aqui na internet. E aí agora tá sem oportunidade, mas pelo menos eu tô sendo eu. Vamos pra próxima. Gente, eu não tô querendo trazer pauta racial aqui, pesar pro lado das negras, não, viu? Eu só coloquei as palavras erradas. Desculpa qualquer coisa se alguém se ofendeu. Quero polêmica pra cima de mim, não sei. Gente, ó. Eu vou até me arrepender de colocar isso, porque eu acho que sempre pode acontecer. Se algum dia estourar uma polêmica sobre mim, não achem que eu vou sustentar. Porque eu sou medrosa. Gente, eu não vou saber fazer carta aberta, eu vou ficar com medo tremendo. Pode esperar. Ou eu vou ficar louca, saindo falando merda igual uma maluca, ou então, eu não vou nem comentar. E aí vocês que tirem por vocês, tá? Vocês me conhecem o suficiente pra saber o que eu acho das coisas, viu? Vamos pra próxima pergunta. Amiga, dá uma dica pra quem tá começando a criar conteúdo de beleza. Gente, olha, a melhor dica que eu posso te dar são 2. Não importa que você é feia, ridícula, horrorosa. Não, mentira. Eu tô falando pra mim mesma. Não, mas é brincadeira.
Começa do jeito que tá, gente. Vai fazendo até onde dá com o que tu tem, sabe? Não espera ter... Porque eu era do tipo que, eu quero fazer essa maquiagem, mas eu não tenho tal produto que a pessoa usou. Amor, se for usar o produto que a pessoa usou, pede a pessoa pra te maquiar, não é não? Vai fazer... Treina a mão, gente, se arrisca. Eu sou o tipo de pessoa que na maquiagem, assim... Modéstia à parte, eu acho que eu me arrisco muito, sabe? E eu gosto de me arriscar com as coisas e tentar coisa nova. Mesmo que eu não saiba fazer, eu vou aprendendo na hora, fazendo. Se ficar ruim, pelo menos tá cômico pra vocês. E não se levar tanto a sério assim, sabe? De que, tem que fazer um negócio perfeito o tempo inteiro e sempre entregar excelência no máximo. Porque... gente, a gente pode errar às vezes também. Agora eu tô até falando pra mim. A gente pode errar também às vezes um pouquinho, sabe? Ser medíocre. Aquela brincadeira que eu sempre falo de, fazer marrom porque eu sou medíocre e tudo mais. Não se leva a sério. Seja medíocre às vezes também, sabe? Eu me cobro bastante pra não fazer marrom, mas de vez em quando, essa semana eu tava com a vontade de botar um marronzinho na cara. Vocês não tem noção, sabe? Então é isso, não se leva a sério, sabe? Se arrisca. Eu amo gente que se arrisca. Enfim, senão eu vou falar muito e aí o povo vai perceber de que eu tô falando. Vamos pra próxima. Como você tá lidando com a nova fase de ser youtuber? Gente, eu não me considero youtuber não, sabia? Eu acho que eu venho aqui e falo meio um monte de baboseira, ensino maquiagem que eu já faço em qualquer outro lugar pra vocês. Mas eu acho que aqui é mais livre só, sabe? Eu acho que aqui eu consigo me arreganhar mais, sabe? Ter mais conexão com vocês do que no resto, porque aqui eu tenho mais tempo. Então eu posso, bobalhar à toa, sabe? E aí não é... minha orelha tá dobrando por causa que eu botei o cabelo pra trás. Minha orelha não é dobrada não, viu? Oxi! Isso é insegurança que uma amiga minha me passou, que ela tinha, agora eu tô. Enfim. Cadê a personalidade querendo pegar as coisas dos outros? Enfim... tá sendo incrível, eu tô amando gravar aqui pro YouTube. Por mais que eu tenha ficado essas 3 semanas sem postar nada, gente, eu tô achando tudo. Hoje mesmo eu tava com muita preguiça essa semana. Eu não sei, tá com um peso assim diferente. E aí eu tô botando a culpa na quaresma. Desde que a quaresma começou, que tá um peso danado, eu tô botando tudo na conta da quaresma. E aí não tô fazendo quase nada. Gente, nessas 2 últimas semanas eu fiz 2 maquiagens. Vocês têm noção disso? Que foi pra ir pro curso. Cadê? Sendo que eu fazia todo dia, entende? E às vezes fazia mais de uma em um dia só. Mas enfim, tenho que focar mais pra criar conteúdo, porque senão eu também não pago minhas contas. E não posso trocar de cabelo, menina. Oxi. E aí, é isso. Eu só não tô lidando, eu só tô existindo fazendo com vocês, sabe? É muito mais orgânico aqui, sei lá, eu gosto muito. Sou uma gay que se maquia. Por que eu tô lendo assim? Eu vou ficar louca com vocês. Sou uma gay que se maquia. Como você lida com os olhares na rua? Gente, foi aquilo que eu disse no começo. Eu nunca fui de gostar do povo querendo me rotular nas coisas. Então eu gosto de sair de casa chocando. Eu gosto de ser estranha. Entende? Então, aquilo que eu falei, que eu saía com as pernas tudo peluda e a cara maquiada, gente, pra mim aquilo era um arraso, era um momento. Porque eu confundia a cabeça das pessoas. Eu sempre gostei disso, de que eu vou te confundir pra tu não ter que me colocar em lugar nenhum, sabe? Então, gente, eu nem ligo do jeito que eu saio maquiada. Eu gosto de fazer palhaçada, eu gosto de fazer um olho chamativo 6 da manhã. Eu gosto de um blush cachorra. O blush cachorra no... Não quis... Foi a palavra que juntou com a outra. Não era isso que eu queria dizer. Eu gosto de um blush chinelado, sabe? Eu gosto de... Desculpa, eu não queria falar isso de verdade mesmo não, tá? Que vergonha. Enfim, eu gosto de chocar meio assim, sabe? E é isso, eu falei isso em algum vídeo também com vocês. Que... Pra além, vou voltar pra isso da transição, porque é uma coisa recente que aconteceu na minha vida e muita coisa agora tá sendo pautada nisso. Que pra além da transição e pra além de eu me entender uma pessoa trans, eu sempre me senti artista. Eu falo isso de ser artista, mas eu realmente sempre me senti uma pessoa que gosta de tentar muitas coisas, sabe? Desbravar as coisas assim de um jeito meio artístico e talvez não convencional, do tipo... eu moro no interior, então não é todo mundo... Eu não vou ver muita gente, mais de uma pessoa na rua do jeito que eu me apresento no meio do mundo, né? Igual a maluca doida. Então, sei lá, eu gosto disso, de trazer uma perspectiva diferente pras pessoas, sabe? Mesmo que seja negativa, eu não me importo. Igual quando eu tô na rua e aí tem... Eu não sei diferenciar... Vou contar uma coisa pra vocês. Eu não sei diferenciar flerte de raiva.
Então, se eu tô na rua e eu tô vendo alguém me olhando muito, eu não vou conseguir diferenciar se a pessoa tá me achando ridículo, horrível, melhor. Óbvio que se a pessoa tá assim, com cara de bunda, eu entendo. Mas, tipo, eu tô passando entre a pessoa e a pessoa tá me olhando muito, eu gosto de que quando me olhem, porque aí eu empino mais o peito ainda, vou desfilando igual uma louca, né? Que aí eu quero que a pessoa veja, entende? Mas eu acho que... Eu nem sei o que eu tava falando, menina, é isso. Hoje... Ai, eu tô adorando esse vídeo. Eu vou parar de maquiar e vou fazer só responde pergunta. E eu não quero saber. Enfim, eu tava falando que... eu não sei diferenciar. Então, não sei se os olhares que estão vindo é de admiração ou de flerte ou de preconceito, algo assim. Então, se eu sofro... por exemplo, se eu sofro transfobia na rua, eu nunca percebo. A menos que seja verbal, que graças a Deus nunca aconteceu. Mas não vem. Sabe? Não atravessa, não chega, eu não percebo. Eu só, quando eu saio de casa, eu saio com a meta. Ai, vou ir resolver essa coisa e voltar pra casa. Porque eu não gosto muito de ficar na rua. Então eu faço o que eu tenho que fazer, vou com o objetivo que eu tenho que fazer e volto. Então eu nem percebo quando é alguma coisa negativa ou... enfim. Mas a dica que eu posso te dar, amiga, se joga. Oxe, já nasceu dissidente, sabe? E também não tem pecado do lado de baixo da linha do Equador. Então, amor, faz acontecer. A gente já é tudo pecador mesmo. Oxe. E se tu não acredita, é melhor ainda, porque aí não tem nem pecado nenhum. Qual sua make favorita? Make beauty ou make artística? Te amo, beijos. Beijo, diva. Fica com Deus. Oxe. A minha maquiagem favorita, sem dúvida, é beauty mesmo. Porque é o que eu domino mais, sabe? Tipo, eu gosto quando chega Halloween, porque aí eu me jogo e eu fico sem muita expectativa, sabe? De ter que ficar bom. Porque pode ficar terror, sabe? Pode ficar mal feito. Mas eu gosto muito de acabamento, sabe? Eu gosto de maquiagem que seja desafiante, mas que seja beauty, que eu consiga me ver ali, sabe? Porque às vezes uma pele colorida, um negócio assim, a gente não se vê tanto. É mais o personagem que tá ali, ou então a proposta que a gente quis trazer. Então eu gosto muito mais da beauty, porque eu consigo me reconhecer mais. E eu consigo usar, é mais usável, do que fazer a maquiagem mais artística, assim. E eu tô até cogitando desse Halloween nem fazer muita maquiagem artística, porque o balança cachorro. Eu não sei pra... Gente, se tem uma coisa que eu me arrependo de ter falado bosta assim que o Corrida lançou no Twitter. Nossa, porque aí eu fui querer ser a bosta do xerecuda. Ai, é que isso que é meio que artística, todo mundo acabando comigo. E estavam certo. Porque se fosse comparar mesmo, na ponta do lápis... Gente, eu fiz na gambiarra, né? Tá, que eles também fizeram porque não tinham todos os produtos necessários. Mas eu tinha tempo, eu podia fazer um negócio completamente polido. Mas eu escolhi, né, querer ser amargurada. Deu no que deu. Enfim, mas é isso, eu prefiro beauty mesmo. E os boys? Gente, depois que eu comecei a bloquear a testosterona, eu não quero saber de homem, não. Oxi, olha. Eu gosto de conversar, sabe? Eu gosto de conversar no geral. Aí se tem algum menininho pra eu ficar conversando, que eu gosto de bater papo, ficar em cal e tal. Eu tinha uma pessoa, assim, que era um amigo meio alguma coisa, que a gente ficava muito tempo, várias horas, assim, do dia, conversando em cal, assim, aí eu ficava... Esse, inclusive, que me deixou maluca, mas ele não tinha noção do que ele tava fazendo, sabe? Mas aí depois de um tempo... Ai, preguiça. Não sei, eu não tô querendo parecer superior, que não precisa de homem nem nada do tipo. É só que, gente, eu gosto de trabalhar, sabia? Eu gosto de ocupar a mente com isso aqui. Então eu não fico pensando tanto em homem assim. Eu gosto de assistir meus BL. Porque vocês agora descobriram que eu sou BLzeira. E aí, podem me recomendar se quiserem, tá? Pode sempre mandar na DM que eu, se tiver, aonde eu assisto, eu vou ver. E aí, eu gosto das coisas que eu gosto, sabe? Eu gosto da minha própria companhia. Eu sou muito... esqueci a palavra. Eu tô ficando louca. Eu sou muito reservada, assim, na minha vida, sabe? Então eu gosto de ficar sozinha, eu gosto da minha companhia. Eu nem gosto tem hora que eu não gosto de visita. Não, todo tempo eu não gosto de visita. Mas tem hora que me estressa quando minha mãe vem pra cá, meu irmão. Que aí eu já fico louca, porque Gente, eu sou chata, eu vou ficar uma velha... Puta merda. Ficar muito chata, sabe? Eu gosto Às vezes meu cachorro me estressa. Aí eu boto ele pra fora. Boto ele pra ficar latindo lá fora. Porque eu gosto de ficar só. Eu gosto da minha companhia e eu gosto das coisas que eu gosto. E gosto de me
me ocupar e me distrair comigo, sabe? Ah, mas também não vou mentir, beijar na boca, um negócio. Um negócio de um chamego, tá? Não tô falando de besteira, não, que vocês são mente poluídos, tem que deixar tudo claro. Eu gosto também, mas ai, não é sempre não, sabe? Ai, uma vez no ano tá bom. Às vezes nem isso, entende? E Aros, qual é o seu maior sonho? Gente, eu acho que o meu maior sonho tá relacionado a trabalho também. Eu meio que quero ter afrouxamento, sabe? Não é essa palavra que eu queria usar, mas é tipo descanso. Eu quero poder trabalhar, ter a certeza de que, por exemplo, eu vou ter trabalho. Nesse caso agora eu falo de publicidade. Eu quero ter certeza de que eu vou, ter 4 publicidades no mês. Pelo resto da vida também não dá, mas tipo, ter essa certeza de que eu vou ter esse dinheiro, sabe? Que ele vai cair na conta e eu não preciso me esforçar e ficar louca o tempo inteiro, sabe? E ficar pensando em conta e todo esse tipo de coisa. É isso que é o meu sonho. Aí depois, quando eu estiver ganhando dinheiro, eu sonho outras coisas. Como foi seu início no mundo da maquiagem, já expliquei mais ou menos aqui, mas dando um contexto maior, foi quando eu dei uma tirada errada na minha sobrancelha, e aí eu tive que começar... Essa história não é nada glorioso, mas aí eu tive que começar a preencher com um lápis de olho. E aí depois, quando a pandemia começou, comecei a botar esse lápis de olho no contorno da boca, fazer o contorno no nariz, só com um lápis de olho. Beretus Love aquela época. Enfim... E aí depois eu roubei uma paleta, eu não tenho mais ela, mas eu roubei uma paleta da minha irmã que era da mãe dela, e aí que tinha umas sombras assim meio jogadas, coloridas, e aí eu fui começando a testar. E eu usava até pincel de escola, que eu roubei de um priminho meu, eu vou caçar aqui. Eu acho que eu nem tenho mais, mas era pincel aquele do cabo vermelhinho clássico de escola, sabe? Aí foi com isso. Foi com maquiagem roubada dos outros. Tanto a maquiagem quanto o pincel. E aí eu fui começando a testar. E aí desenrolou porque é hoje, sabe? Fui comprando coisa assim. Sempre. Eu lembro que sempre que eu esperava o meu aniversário inteiro. O ano todo pra chegar meu aniversário. Aí quando chegava meu aniversário eu falava: não quero festa, não quero presente, não quero nada. Me dá dinheiro pra comprar umas coisas pra mim. E aí quando chegava em casa depois, era só maquiagem. Minha mãe ficava louca. Porque ela nunca gostou de nada do tipo... Ela nunca gostou que eu me associasse ao lado feminino de gênero. Do mundo, no geral, sabe? Enfim, mas aí... Eu não vou falar que agora tá bom não, mas agora pelo menos eu consigo fazer o que eu quero. Não consigo não, mas ainda... Agora eu consigo botar maquiagem na cara. Isso já é um avanço. Algum dia você quer fazer encontrinho? Eu quero encontrinho se for do nível do encontrinho da Honey. Se não for, eu não quero não. Eu acho que não. Por agora não. Quando, sei lá, eu for pra uma grande cidade, sei lá. Agora não. Ponto. Quando eu for, tiver muitos números, tiver sabe? Uma fanbase. E eu tiver numa grande cidade, talvez eu possa pensar nisso. Mas por agora, gente, eu nem penso nisso não. Eu me coloco no lugar de significante assim mesmo. Porque, é muita prepotência querer fazer encontrinho com 30 mil seguidores. Gente, da minha cidade são o quê? 15? Vou passar vergonha, né? Vai continuar tentando entrar no corrida? Eita, menina. Agora você pegou, viu? Esse ano não. Se tiver um corrida 8, por mais que seja meu número favorito, e aí eu tenho a superstição de que eu entraria no 8 e ganharia, eu não vou me inscrever esse ano. Eu já me inscrevi 2 anos seguidos, não. Eu me inscrevi no corrida 5 e no corrida 7. Eu acho que foi isso, ou no 6. Não, 6 foi... Eu me inscrevi no corrida 6 e no... eu não sei, gente. Eu me inscrevi 2 vezes. Nesse último 7 e um antes do All Stars, sabe? No da Ivy. Eu me inscrevi nesse. E aí... eu não fui boa pra entrar. Então, deixa eu ficar um tempinho descansando, treinando, aprendendo a fazer algumas coisas das provas. E quem sabe no 9 ou no 10 eu me inscreva. E talvez entre, sabe? E é isso. Não tenho muita... Eu acho que eu falei muita besteira quando lançou a temporada 7, acho. Já pedi desculpa também. Não vou ficar chutando cachorro morto não, porque isso já foi. E aí é isso, gente. Hoje, se for pra eu entrar alguma vez, eu entro. Se não, quem sabe eu não posso ir como jurada. Tá jurando, né? 3 referências de música. Tô amando escutar Lineker, óbvio, não tem como sair do top 1. Rico da Laçã. Pela primeira vez eu tô adorando escutar um homem, mas é porque ele é
sentimental, sabe? Eu nunca fui de fandom de homem, assim, sabe? Sempre gostei das... Eita, Pablo, é o quê? Não, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas eu também não sou do fandom da Pablo, mas enfim, eu já fui fã dela. É só que eu queria comparar uma coisa com a outra. E em terceiro, ai, não sei. Pode colocar qualquer mina do rap aí, menos a Tasha Trace. Mas enfim, não vou aprofundar aqui não. Ah, não vou deixar o terceiro lugar tão vago assim não. Oxi. Bota a Mona Brutal, que ela é mais canetuda e aí é o que eu mais escuto também. Pode botar a Mona Brutal. E em quarto lugar, bota a Mona Brutal e a Urias junto no terceiro. Pode ser. E Aros, quando você começou a transição? Eu já falei, então vamos pular. Então pra que eu tô lendo aqui com vocês se eu já sei que eu já falei? Ah, eu vou só pular e aí vocês ficam aí voando, tá? Pode ser? Que aí eu não preciso dar tanto contexto no negócio que já foi respondido. Começou a hora da profundidade. O que eu diria pra minha eu do passado e o que eu espero do meu eu do futuro. Travei, né, menina? Que vocês querendo pesar o clima. Eu aqui só respondendo coisa boba, falando piada. Mas eu não sei, não. O que eu falaria pro meu eu do passado, eu acho que eu abraçaria. Sei lá. Porque eu ia querer falar tanta coisa. E aí eu já vou querer ficar emocionada. Eu ia querer falar tanta coisa, principalmente pra minha eu criança, que eu ia preferir acolher. Só. Sabe? Já ia ser um grande passo. Pra evolução geral de mim, sabe? De mim? BTS? Não, de eu mesma. E o que eu espero pro meu futuro? Ai, foi o que eu disse pra vocês. Ter um relaxo, poder ficar tranquila, sabendo que o meu trabalho tá sendo valorizado, sabe? E que eu possa... Aqui, ó, quando embola. E eu não vou tirar isso aqui. Vai ficar desse jeito. Saber que o meu trabalho tá sendo valorizado e que eu possa respirar tranquila, sabe? Posso desleixar e ficar medíocre. Nossa, gente! Agora eu sei qual é o meu maior sonho. Poder ser medíocre. Não que eu acho que eu seja a excelência de criação de conteúdo, a excelência da maquiagem. Mas eu sinto que eu me esforço bastante pra criar o que eu crio. E mesmo que eu esteja copiando dos outros, fazer do jeito que eu faço. E aí... Oxe, eu também não vou botar pra baixo, não. Oxe, como se eu fosse uma cachorra. Enfim, mas é que eu quero poder ser medíocre, sabe? Eu quero poder sentar aqui, criar um conteúdo meio meh e o povo gostar, sabe? O povo consumir. É só isso. Eu sei que isso não vai ser uma coisa que eu vou querer fazer, mas eu queria ter esse relaxo, sabe? Eu queria poder ter essa escolha, porque a gente sabe que com todos os recortes que eu tenho que dar muito mais de mim, mais ainda, pra poder ser vista e ouvida, sabe? Então eu só queria poder ser medíocre. Poder sentar aqui e falar, ai gente, vou fazer o olho que eu faço no dia a dia, quando eu vou sair, quando eu vou... É o único olho que eu sei fazer, botar um marrom médio aqui, um escuro e um brilho. Queria poder fazer isso, 100 vídeos desse, que é o que acontece às vezes, né? A gente não vai mentir. Eu queria poder isso, sabe? E eu repeti, queria poder isso 1 milhão de vezes, mas enfim, é isso, sabe? Esse é meu sonho. Nossa, oxe, que sonho ruim de querer ser medíocre. Mas vocês entenderam. Acho que eu consegui transpassar pra vocês. Fala mais sobre a sua transição. Família, amigos e pessoal do seu redor. Eles mudaram contigo? Olha, família. Ai, gente, com parente assim... Porque família é meu irmão e minha mãe. E aí o resto é parente. E aí com parente... Eu acho que foi igual pra todo mundo, porque eu nunca fui de ligar pro que os outros achavam. Eu nunca pedi permissão pra existir, não, sabe? Eu sempre fui eu, com a minha personalidade, e nunca me importei que o povo fosse achar. E minha família sabe muito bem disso, minha família e meus parentes. Então eles nunca deram muito pitaco. E quem deu pitaco já não faz parte da minha vida, sabe? Porque esse limite não é uma coisa que eles possam, que eu dei permissão, eu dei direito deles atravessarem com facilidade. Então, não é como se mudou alguma coisa, ou eles tiveram direito de se adaptar ou mudar com alguma coisa. Eu só tô existindo, e goste ou não, sabe? Mas respeite. E é isso. E eu não tenho muito contato com família não, gente. Fico enfornada dentro dessa casa o dia inteiro. Foi o que eu disse, eu gosto muito da minha companhia e gosto de ficar só. Então, tudo
Todos os meus processos internos são sempre muito meus e muito íntimos. Eu acho que isso é um pouco... Vou botar na culpa do signo. Eu acho que isso é muito escorpiana da minha parte, sabe? Que a gente é muito profundo e muito denso com as coisas. Então, não é como se eu tivesse que pedir alguma coisa pra alguém, sabe? Eu só tô nem pedindo respeito, porque eles têm que respeitar se eu pedir, entendeu? E aí, em relação... Aí a gente falou de parente. Em relação à família... Vamos mudar de tópico, viu? É melhor a gente não entrar nesse assunto. E amigos, foi a mesma coisa também. Eu sempre fui o tipo de amizade que o pitaco nunca foi muito bem-vindo, sabe? Eu sempre fui bocuda de dar opinião. Mesmo que as pessoas não peçam. Mas eu nunca fui de aceitar muita opinião, não. E as pessoas sabem disso. Então, os meus amigos no geral. Então, não foi a questão pra ninguém. Eu só existi e aí comecei a transição e eu fui falando longe depois, porque eu não fico vendo o povo não, gente. Hoje. E aí, por exemplo, o meu círculo de amigos mais íntimo, assim, foi descobrir que eu tava transicionando com 5 meses de transição já. Já tava tonada com o peito, sabe? Eu já tava começando a apresentar umas coisas diferentes. E não foi uma questão, porque nunca fiz ser uma questão as minhas decisões. Eu decidi e acabou. Eu não quero opinião, não quero saber o que tu acha sobre o que eu tô tomando como decisão pra mim, sabe, na minha vida. Eita, foi profunda agora, né? Essa menina é assim, ela fala baboseira e às vezes ela... Eu quero ver na edição. Se isso daqui ficou a porcaria e não ficou nada profundo, eu vou dar uma vergonha. Ai, eu gosto dessas perguntinhas assim, típico de caixinha de perguntas, sabia? Qual a sua cor favorita? Ai, eu amo isso. Minha cor favorita é azul. E aí, só que é azul de cor, acabou. Por exemplo, não gosto de roupa azul, eu gosto de olhar a cor azul. Mas eu não gosto de roupa azul. Eu não gosto quando eu faço maquiagem azul no meu rosto, porque acinzenta a minha cara, não tá na minha cartela, eu fico feia. Eu acho que eu fico cinza, fico estranha, pálida. Não gosto de... É isso, roupa e maquiagem. Eu não gosto de cabelo azul não, viu? Eu já tive cabelo azul, mas era um azul bebê bem clarinho. E aí, não sei se eu gosto daquele cabelo ou não, porque nem foto tem, acredito. Eu fiquei uma semana e depois pintei de roxo. Mas, é isso. Minha cor favorita é azul. Mas, por exemplo, cor de roupa favorita é preto. Ai, gente, desculpa, eu gosto muito de usar preto. Apesar de que eu achar que vermelho também valoriza um pouco, eu fico meio bonita, sabe? Fico meio viva. Preto e acabou. Nem branco eu gosto muito, porque branco fica meio transparente. E aí... Assim, camisa branca. Fica meio transparente. E agora... Eu tenho uma questão. Eu tenho uma coisa, sabe? E aí fica o bico transparente. E aí eu já não gosto. Porque eu não uso sutiã. Eu não gosto de sutiã. Eu não gosto de coisa que aperta meu peito. Deixa ele ficar... Aproveita que ele ainda tá empinado. Gente, eu acho que não tem... Fez 1 ano de idade agora. Meu peitinho crescendo, sabe? Então deixa ele... Aproveita que ele tá empinado. Aproveita que ele não tá tão grande, então deixa ele crescer mais um pouco, sabe? Sem nada apertando ele. E depois que crescer, parar de crescer também, eu não vou usar sutiã, não adianta. Eu gosto de ficar sem. Ai, porque eu sou caloruda, minhas costas é quente, eu tenho cabelo, tem lace e ainda vai ter sutiã no meu couro também. Não vai dar. E lembrei, cor de maquiagem que eu gosto é roxo. Eu acho que roxo fica... Que é, tipo, próximo do azul, sabe? Que eu quis trazer. Eu gosto muito de roxo em mim. Acho que fica bonito. Onde você compra suas laces? Amiga, o povo sempre pede recomendação de onde eu compro lace. E eu tô com essa... Deixa eu botar esse cabelo pra cima pra eu parar de ficar botando ele pra trás da orelha. Normalmente eu coloco mesmo nos stories assim. E tem lá nos meus destaques. Algumas das minhas laces estão lá. Mas eu não é de um lugar específico, não. Eu vou pesquisando, sabe? Eu compro na Shein, compro no AliExpress. Já comprei na Shopee também. Não recomendo comprar na Shopee, não. Porque as laces da Shopee é meio gato morto, sabe? Já comprei em loja brasileira também. E assim, a mesma lace que eu comprei em loja brasileira não foi nem a...
A lace que eu comprei no AliExpress não foi metade do preço da lace que eu comprei em loja brasileira. Então eu não recomendo comprar de loja brasileira, não. Ah, tem que apoiar o produto interno. Eles compram lá fora também, eles só querem revender aqui. Vamos querer, né? E tipo, era aquela lace minha que eu tenho de mechinha, sabe? Eu tenho duas daquela. Uma que é curtinha, que eu cortei, e uma que é do tamanho comprido inteiro. E eu comprei primeiro a que ficou curtinha e eu cortei ela errado, por isso que eu comprei a segunda. E eu paguei 100 e pouquinho, não foi nem 150 nela. E ela é tipo 13x4, repartição livre, assim. E ela era ótima e tal, a fibra. Até a fibra era melhor do que a outra. E aí quando eu fui recomprar, não tinha mais no AliExpress, quando eu comprei essa na mesma loja. E aí eu não confiei de comprar em outro lugar, então eu comprei a mesma lace em loja brasileira. Por R$400. Amor, vamos tá querendo, né? Não vale nada a pena. E a cor da lace era diferente, o amarelo loiro daqui. Eu vou ser chata nisso, sim. Porque eu queria uma igual. O amarelo da lace era diferente, assim, sabe? Era mais escuro, mais oxidado. E a fibra também não era tão boa. E então... E era repartição única só. Ela é repartição única, não tem como eu jogar pros lados. Então, eu recomendo comprar de fora. É melhor esperar um pouquinho mais do que pagar caro no negócio que também vem de fora. Só que aí, às vezes, a gente... Oxe, tu quer pagar caro no negócio? Então paga, menina. Eu tô te dando a dica aqui. Mas enfim, é isso. Vai de aleatório. Quando eu compro alguma coisa que eu gosto muito, eu coloco o link no destaque. Então, às vezes, se tu caçar lá, tu acha alguma coisa. Qual sua make mais difícil? E faria de novo? Gente, pra mim, ela é tudo. Ela é decepção. Não é tudo de bom, não. Ela é decepção, ela é desgosto, ela é vergonha, ela é... falta de polimento, falta de talento. Pra mim, a pior maquiagem que eu já fiz, a mais difícil, e ela ainda é a mais difícil, é a maquiagem da zebra. Nossa senhora! Vocês querem que algum dia eu tento fazer de novo? Não quer não, né? Obrigado. E aí... e ela tá aí no feed do Instagram, se vocês rolar, vocês acham. Ela... Nossa, foi horrível, porque foi na época que aquele povo tava fazendo... desenho de látex no rosto, sabe? E aí depois tirava e ficava tipo um adesivo. Fui inventar de fazer aquilo com listra de zebra. Nossa, gente, ficou horrível, péssimo. Eu odiei aquela maquiagem. Ficou... Vamos pular de assunto. Não faria de novo, não. Se pudesse fazer alguma colaboração com alguma marca de make, qual seria o primeiro produto? Gente, sabe que eu não sei? Eu já considerei... Eu pensava nisso, e quando eu pensava, eu achava que seria blush. Porque blush, de fato, blush, gloss, lip tint, produto assim, muito, que a gente usa muito no dia a dia, vende muito. Por isso que as blogueiras agora só estão lançando gloss, que é porta de entrada pra marca. Mas eu acho que a primeira coisa que eu ia querer lançar é paleta. E eu ia querer, tipo, sei lá, uma paleta... Não ia ser muito funcional, mas eu ia querer uma paleta meio multifuncional assim, sabe? Só que o ruim do multifuncional é que ia ter que ser marrom. Porque ia ter que dar em tom de pele. E não uma maluquice. Mas sei lá, tipo, uma paleta de sombra. Eu acho que eu ia, assim, começar com esses produtos de porta de entrada de marca. Mas o produto que eu ia mais ficar ansiosa e mais querer lançar na minha vida nem é base. Porque, não tem essas bobeiras com base não, que as blogueiras têm, não. Agora eu uso qualquer uma e tá bom. Oxi. E aí eu acho que o que eu mais ia ficar ansiosa e mais ia querer lançar, de fato, é uma paleta de sombra. De olho, assim, paleta colorida, que ia ter tanto marrom quanto colorido mesmo, sabe? Mas eu ia querer uma coisa muito específica, que quando eu fazia terapia, eu tive o insight, assim, no meio da terapia, e eu desliguei e falei, a gente pode terminar a sessão por aqui, porque eu tive uma ideia, eu preciso escrever e tudo mais. E aí... eu sei exatamente como vai ser minha paleta de sombra, gente. Eu já sei. Vai ser uma vibe gótica, assim. Eu acho que eu não imprimo tanto uma coisa gótica. Mas vai ser tipo de coleção, igual o Jeffree Star fazia, sabe? Que tinha aquela coleção da paleta de caixão azul, um negócio assim, tudo mais, nessa vibe meio góticazinha, assim. Eu gosto muito disso. Eu acho que ia ser nessa carruagem aí, sabe? Gente, ela é ref, desculpa. Ela é xereca, sabe? Ela é muito boa. Que é a Vicky. Ela perguntou seu desenho e se isso influencia muito na minha criação, assim, de maquiagem e de precisão. E ela falou que, dona da precisão.
Ai, gente, eu fico me sentindo. Eu gosto muito quando alguém que eu admiro me elogia, sabe? Eu fico igual criança. Mas enfim, eu desenhava quando eu era criança, porque meu irmão desenhava, e aí eu nunca tive figura paterna, não, gente. Então, a figura paterna que eu tinha era meu irmão adolescente. Então, tudo que ele fazia eu queria copiar. E aí ele desenhava, e ele desenhava avulso, sabe? As coisas que ele achava legal, ou então que ele tinha ideia, ele desenhava. E aí eu peguei isso, que ele, copiei, né, Maria vai com as outras, comecei a copiar e, tipo, eu era boa no desenho também, sabe? Eu sempre soube desenrolar um negócio. Eu tenho uns desenhos... Ah, não vou mostrar desenho, não. Ah, gente! Oxe! Aí também já é muito. E aí ele até parou. E aí teve uma época que ele até parou de desenhar assim, e eu continuei desenhando porque eu gostava muito. E aí eu invoquei que eu queria ser desenhista de gibi. Queria fazer gibi, não queria mais saber. Comecei a criar um monte de história. Aí comecei a criar personagem. Eu tenho, tá, meus personagens. Eu tenho uma que é muito... Gente, eu não vou nem falar disso aqui pra vocês, porque eu não quero ser cancelado. Enfim, gente, 2012, por aí. Então não tem como, né, não existir o que é hoje o cancelamento ou as pautas sociais, enfim. E aí, criei desenho, criei gibi, personagem e tudo mais. Aí depois... só acabou a vontade, sabe? E aí parei de desenhar. Até hoje eu não desenho mais, não. Quais profissionais da maquiagem você mais admira no cenário da maquiagem nacional hoje em dia? Gente, eu não sou muito de lembrar nome, não. O único nome que vem na minha cabeça, assim, que eu lembro é a Carol Barragana. Ela, gente, supra-sumo, tá no número 1, não tem como tirar ela. Mas eu não vou saber lembrar outros nomes. Tem muita gente que eu admiro de verdade. Eu não tenho isso de querer ser a boa azuda sozinha, não. Eu acho que a gente tem que sempre ir com o povo. Mas eu admiro muito quem não é ainda muito conhecido pelo povo, sabe? Eu gosto de gente que faz... gente que é pequeno, porque tem um creme de la creme, um negócio diferente, sabe? E é isso. Ah, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Eu não vou lembrar o nome de ninguém. Eu sou boa com rosto, porque eu sou visual, sabe? Por isso que eu sou exagerada com as coisas, porque eu sou visual, eu gosto de impacto visual. Eu não consigo lembrar o nome da... Sou péssima de memória. A senhorita podia fazer uma make de estrela. Eu tenho umas 2, 3 maquiagens com estrela espalhada aí pelo feed. Esse ano? Não, esse ano não tem não. Acho que não tem não, mas se rolar o feed um pouquinho, tem algumas estrelas aí meio perdidas. Tem Natal, tem... Ah, não vou lembrar não, gente. Já fiz tanta maquiagem nessa vida que aí também lembrar de todas. Mas tem umas aí. Eu vou considerar em fazer uma nova, tá bom? Qual seria seu top 3 marcas que você faria uma collab na primeira oportunidade? Bruna Tavares... Color Make, porque eu gosto que eles têm produtos coloridos. Eu gosto de cor, gente. Onde tiver coisa colorida eu vou gostar, sabe? E, sei lá, tipo, agora jogando muito longe, Morphe, alguma coisa assim, sabe? Mas, ai, nem penso muito, não. Ai, gente, eu sei lá, eu não, se fosse pra pensar, ai, qual é a tua marca favorita? Eu não tenho, não. Já aviso pra vocês, eu gosto de maquiagem. Eu não tenho isso de ser muito... Não tenho de idolatrar gente, não tenho isso de idolatrar marca, não tenho... Odeio idolatrar o povo, porque eu acho que a gente dá um poder muito forte na mão das pessoas, que às vezes não é todo mundo que sabe mexer com isso, sabe? Então, eu só gosto das coisas. Se o negócio, se eu peguei o produto, usei, funcionou, ok, sabe? Eu não tenho muito disso de ter marca favorita nem nada disso não, sabe? De onde vêm suas inspirações para maquiagens tão criativas? Cópia e Pinterest. Tá aí a dica pra vocês. Gente, eu copio do povo. Assim, eu gosto de criar maquiagens minhas também. E eu não acho que eu tenha também uma estética muito definida assim. Eu já tentei seguir um rolê de ter uma estética, de ter uma marca na minha maquiagem. Mas a única coisa que sobrou de estética minha na minha maquiagem são as pintinhas. Só. De resto... eu acho que agora eu tô trazendo muito brancão também, mas não é uma coisa proposital, sabe? É só o que vem. Mas gente, eu copio. Eu gosto de copiar gringo. Porque nós latinas, caribenhas, a gente vai querer dar IB pra norte-americano? Não, amor. Enfim, eu gosto de copiar da gringa, mas eu sempre sigo essa linha de raciocínio. Eu falei igual a Raquel Brito agora, né?
Nossa senhora! Vou reformular. Sempre que eu vou fazer uma maquiagem, que eu tô pegando a referência de alguém, eu pego a referência, o olho, tipo, o modelo, a estética de como tá, os formatos, e junto com uma cartela de cor diferente da original, sabe? Então eu faço o molde do olho que tá ali, só que com outras cores. Então, achei então eu tô criando uma maquiagem minha. Não, eu sei que eu tô copiando, mas eu não tenho isso de cópia de da IB, nem nada dessas coisas, não. Acho bobeira. Mas pro brasileiro eu vou dar um IB, né, gente? Eu vou ajudar o povo da gente. Só a gente sabe o que é criar conteúdo no Brasil. Como se fosse super sofrido também, né? Ai, meu Deus. Não tô desmerecendo, não, gente. Pelo amor de Deus. É só. Tem gente que trabalha mais pesado. É isso que eu tô querendo dizer. Tô reconhecendo o privilégio do meu trabalho. É só sentar aqui e ficar igual eu tô agora, respondendo pergunta. Oxe, menina. Mas enfim, é isso, sabe? Eu sempre pego o ref e aí, sei lá, eu junto uma maquiagem com outra. Tipo, o que eu disse de pegar o modelo. Junto um modelo com outro, e aí junto os dois. E aí tento fazer isso acontecer no meu olho. É nessa vibe que eu vou fazendo. Não acho que eu seja uma pessoa da criatividade, não. Eu sou uma pessoa que engana bem. Quando vai lançar tutorial de montagem das perucas? Ixi, amiga. Primeiro, que eu já quase não uso mais peruca. Ai, botou um cabelo um mês e tá falando que não usa mais. Mas eu pretendo parar de usar peruca, tanto pela aquela questão da queimadura e funcionabilidade, conforto também, sabe? Ai, assim tá melhor. Por mais que esquente as costas também do mesmo jeito que lace, eu tenho mais flexibilidade no rosto, sabe? Tipo, quando eu tô de lace, eu não consigo subir a sobrancelha uma só assim, não, gente. Vocês acreditam? Trava, porque eu colo lace aqui. Aí dá uma travada, não sei o que acontece, eu não consigo subir aqui, não. Tem alguns vídeos que dá pra ver quando eu tento subir a sobrancelha. Mas, e outra, menina. Eu não tenho cabeça de lace pra fazer penteado nem nada do tipo. Eu faço no meu urso. Eu boto o urso no tripé assim, amarrado pela barriga por uma corda de pular. Grampeio o negócio lace na cabeça do urso e vou fazendo penteado por ali. Eu não vou passar essa vergonha na internet, não, viu? E eu também não acho que o acabamento das minhas laces penteadas assim são tão boas, sabe? Ela dá truque pro vídeo. No pessoalmente, assim, no corrida eu não ia usar nenhuma lace feita. Ia ser tudo lisinho e acabou. O máximo de excelência que eu ia entregar era no rosto e nas provas. Mas em cabelo eu não ia fazer nada demais. Oxi! Agora que tá acabando as perguntas, tá vendo uns negócios meio bizarros aqui. Já deu! Como que eu vou falar isso, gente? Que vergonha. Já deu? Sei como foi. Oxi, gente, tem vez que eu vou contar pra vocês. Eu pego uma caixa, junto meio mundo de maquiagem e dou a caixa de maquiagem, viu? É isso que vocês precisam saber, que vocês estão achando que eu sou a vaga, né? Não vem com essa, não. Oxi, isso aí é intimidade demais e eu fico morta de vergonha, não vem não. O que você achou de não ter entrado no Corrida? E você achou que agregaria? De verdade, não. Eu acho que esse elenco foi muito ímpar, sabe? Eu acho que se eu entrasse ali eu ia ficar muito escondida, sumida. Eu não ia conseguir ir junto com o povo de lá, eu não ia ficar na mesma sintonia. Tem gente que ia me irritar num tanto. Gente, olha, eu ia ficar louca, eu ia me desconcentrar, eu não ia conseguir fazer prova porque... Enfim, vocês sabem bem. Eu ia ficar muito louca, eu não ia aguentar. Ia ficar revirando o olho o tempo todo. E aí, mas eu acho que esse elenco foi bom, sabia? Ele foi muito singular, uma coisa muito... Só o elenco 7, sabe? Se colocasse cada uma dessas pessoas... Bom, teve algumas plantas e tal, mas... Enfim, se colocasse cada uma dessas pessoas... Mesmo planta fez parte do contexto. Se colocasse alguma dessas pessoas em uma temporada diferente, não ia rolar. Eu acho que não ia ter o destaque que cada um teve, sabe? Eu acho que cada um que teve ali tinha que estar. Foi muito boa a temporada, assim, o elenco foi muito bom. O surto foi aquele que você teve quando não foi chamada pro Corrida e saiu quem entrou. Gente, eu posso botar a culpa no hormônio? Que eu tava louca do hormônio? Porque naquela época eu tava mesmo me entupindo muito, tava tomando 6 pílulas. Então eu tava,
pronta pra morrer de trombose. Minha cabeça tava tudo uma loucura. Mas eu não vou tirar minha culpa disso, não. Eu fiquei louca mesmo, fiquei chateada porque eu não entrei. Eu pensei assim, eu vou explicar depois pra vocês. Eu pensei, se eu não entrei, é porque entrou gente muito foda. Muito bom. O elenco, eu achei que o elenco ia ser assim... bucê, sabe? E de fato, depois isso me provou. Tipo, eu mordi a própria língua e eles se provaram muito bom. Gente, que essa é a minha temporada fave, sabe? Eu acho que não tinha como não ser essa temporada. Eu acho que não tinha como essa temporada dar ruim. Do 4º episódio pra frente, gente, foi uma loucura. E aí, voltando nisso, eu pensei, se a minha inscrição... Eu não vou ser modesta, não. Se a minha inscrição, que tava tão boa, não foi selecionada... Eu acho também que deu erro no site. Eu posso contar pra vocês? Eu acho que a minha inscrição nem foi. Porque quando eu fui fazer a inscrição, eu fiz pelo site no celular mesmo, pelo buscar do iPhone. E aí sempre quando eu precisava sair do site pra pegar alguma informação em algum outro lugar, o site zerava. E eu tinha que colocar todas as informações de novo. E aí, por último, eu coloquei só o link do vídeo do YouTube, até eu coloquei a inscrição que eu publiquei no YouTube e mandei. Só que tava em branco todo o resto, sabe? E aí eu falei, gente, seja o que Deus quiser. Porque ficava entrando e saindo. Eu não sei o que acontece no site. Tinha hora que continuava, aí tinha hora que sumia. Aí voltava, aí eu continuava respondendo. Então eu pensei, deve estar com erro no site, tudo que eu respondi já tá respondido ali, já tá feito. Vou botar o link do meu vídeo, da minha inscrição, e vou mandar. E foi isso que eu fiz. Mas sei lá, pode ser prepotência, muito prepotência minha achar também que, não tem como eles não me chamarem. Gente, eles podem escolher quem eles querem na temporada deles, né? Não tem disso. Então, é isso. Eu nem sei o que eu tava falando. Enfim, eu gostei da temporada, gostei do elenco. E hoje em dia eu me arrependo de ter ficado tão boca aberta, porque a gente sempre tem opinião das coisas. Se fosse dar opinião de todas essas coisas que eu penso, o meu Twitter ia estar naquela bagunça que tava em outubro o tempo todo. Mas, sei lá, eu acho que eu paguei com a língua mesmo, mordi a língua e tô assumindo aqui, sabe? Porque pra mim, eu não tenho ego tão alto pra esse tipo de coisa, sabe? Vocês pediram aqui minha rotina de skincare. Gente, eu nunca gravei muito rotina de skincare, porque minha skincare é uma bagunça, é básico. Eu lavo o rosto com sabonete de limpeza de rosto mesmo, passo hidratante e acabou. Eu só uso protetor solar quando eu vou sair no sol mesmo. Tipo, quando eu vou pro curso que eu saio cedo, eu nem passo. Porque eu só volto no sol quando volta com o sol, sabe? Então, é isso, gente. É hidratante e sabonete. Não tem muita coisa. Tipo, quando eu vejo que a minha pele tá no cururu, aí eu passo um ácido, passo um sérum diferente, um negócio. Mas no geral, igual pra tratar aquela queimadura, eu não vou pegar os produtos, mas eu tava usando um sérum da Eucerin, que ele tinha aquelas bolinhas que explodem, sabe? Que ele ajudou muito a recuperar minha pele. E um outro sérum de café da Principia, que foi muito bom também. E é isso, no geral não tem muita balela não, é só o normal. O que pretende fazer quando acabar o curso? Coçar. Eu quero ficar à toa. Gente, eu não aguento não. Eu não quero ver mais a cara de seu ninguém. Eu quero ficar à toa desse povo. Eu quero ficar à toa, não quero ver... Vou ficar louca. Eita, agora por último veio um monte de pergunta do Corrida. Pretende se inscrever de novo pro Corrida? Sim, não tenho certeza. Mas sim, talvez no Corrida 9 ou 10. Mas não é uma certeza pra vocês não, tá? E queria saber como você ficou depois de não ter entrado no Corrida. Quando eu vi que já tinha começado as gravações e eu não tinha recebido mensagem nem nada do tipo, nem reunião, nem e-mail, enfim, que eu não tinha sido escolhida nem pra entrevista, eu ainda tava pensando que podia ser que de última hora acontecesse um milagre e eu ia participar, mesmo que as gravações já tivessem começado, sabe? Mas aí depois, quando lançou, eu fiquei meio mal, mas não foi mal, gente, eu não sei. Eu não digo que é frustração, talvez seja, eu não sei nomear esse sentimento, sabe? E eu não sei o que eu senti.
Pode ser que seja frustração mesmo, sabe? Só que não é um sentimento que eu sinto frequente, do tipo... Não é um sentimento que eu sinto frequente, ponto. E por isso que eu não acho que seja frustração. Porque frustração a gente virou adulto, a gente é frustrado, né? Então a gente tem frustração em todo o tempo. Mas não é esse sentimento que eu senti, sabe? Ai, talvez... Ai, não sei o que eu senti não, gente. Mas agora eu tô bem. Fiquei bem depois, tipo... Depois de uns dias, assim. Até o segundo episódio, assim. Eu ainda tava meio de bico virado, assim. Meio com raivinha, sabe? Meio triste também por não ter entrado. E isso é direito meu também, gente. Porque, né? A gente cria uma expectativa. Mas aí depois foi passando. Eu fui gostando do que tava acontecendo, da maluquice que tava ali. E tá tudo de boa, sabe? Um hate que nunca vai esquecer. Gente, graças a Deus, vocês aqui são muito amorosos comigo. E eu gosto que vocês entendem meu humor também. Então pegam um deboche quando eu jogo pra vocês. Então eu não sou... A rede que a gente construiu não é muito de jogar hate nem nada do tipo. E o meu conteúdo também não chega em pessoas que não devia chegar, sabe? Graças a Deus eu sou muito abençoada nesse tipo de coisa. E o meu conteúdo fica sempre no nicho da maquiagem mesmo. E a maquiagem mais diversa, assim, sabe? E eu acho que também o meu carisma... Ai... Oh, meu Deus, agora eu vou pagar pau pra mim sim. Eu acho que o meu carisma também... Mesmo que eu não esteja fazendo uma coisa boa, o carisma convence, sabe? Então não é uma coisa que pega muito. Não chega hate em mim. Graças a Deus eu não sou uma pessoa... Tanto em live... ou qualquer outro lugar, sabe? Qualquer rede. Não é uma coisa que me atravessa e nem chega. O público que... O meu público, a minha rede, assim, de... A gente é o quê? Ai, não vou falar fã, não. Ai, gente, eu acho que eu sou muito prepotente. As amigas aqui, sabe? A gente, sabe? A gente é diferente, a gente não tem muito disso. Então não chega muito. E quando chega, vocês também vão com unha e dente. Quando algum vídeo for a bolha assim, que é muito raramente, vocês vão com unha e dente pra me defender. Eu fico muito feliz. Até mesmo no Twitter. Muito obrigado. Qual é o seu tipo, amor? Gente, tenho daddy issues, então qualquer homem que vir dar um mínimo de atenção pra mim já é meu tipo. E eu não tô brincando não, menina. Eu tô falando sério. Não, eu tô falando sério, mas também não é assim, ao pé da letra, não. Ai, gente, eu não sei se eu tenho tipo, não. É só... Ai, sei lá, depende da... falando. É com a pessoa ali que eu vou saber se ela é meu tipo ou não, sabe? Achei, vocês pegaram pra me humilhar aqui? Ô, sua ridícula, você usa fone de fio porque é aesthetic ou porque não tem dinheiro pra comprar? Gente, não tá escrito isso. Eu que interpretei do meu jeitinho. Mas que é isso? Eu gosto de fone de fio porque não descarrega. Aqueles fones de Bluetooth é ruim porque descarrega e fica, não sei, é mole no ouvido. Eu gosto daqueles que tem fone de fio que tem borrachinha, sabe? Que é aqueles vagabundo que tem o volume lá em cima, que eu não quero saber, que eu não quero ninguém falando comigo na rua. É esse fone que eu gosto. E que não descarrega. É por isso. Oxi. Aesthetic. E foi isso, gente. Acabou. Oxe, eu ia fazer toda uma cerimônia pra última pergunta. Ai, eu esqueci, gente. Desculpa. Enfim. Esse foi... Tá vendo? Se eu tivesse feito a maquiagem, eu não ia nem ter terminado ainda. Tá vendo? Vamos deixar essa maquiagem pra outro dia. Eu amei gravar esse vídeo. Gente, eu vou ter que fazer parte 2. Ai, gente, eu amei demais. Enfim, é isso. Eu amo vocês. Ai, eu vou ter que pedir, gente. Porque eu não tô achando que eu tô feliz. Muito bem-vindos todos vocês que chegaram agora. Mas eu vou ter que pedir pra que vocês deem um like. Tá vendo, menina? Minha memória acabou. Eu só vi agora que eu deixei a coberta pendurada ali. Vai ficar? A gente tem esse vídeo é íntimo. Enfim, eu ia falar pra vocês hyparem, se inscrever no canal, curtir o vídeo. Se o canal crescer, eu começar a ganhar money, né? Porque eu também preciso pagar minhas contas. É isso. Eu amo vocês. Muito obrigada por esse vídeo. Foi incrível. Um beijo. E hoje eu vou até falar, porque eu tô carinhosa, viu? Um beijo e bebam água.